Vocês ainda acham que desenho animado ainda é coisa apenas de criança? Tudo bem, todos continuamos a manter a nossa criança preservada dentro de nós. Um bom desenho animado é sempre bom para animar. Porém, mais do que nunca, a técnica de animação também é coisa de gente grande, como iremos ver no episódio de hoje. 2022 vai marcar o Oscar com alguns recordes, mas um deles, com certeza, vai pertencer para sempre ao filme Flea, ou em português, Fuga, um animadoc, ou documentário de animação, da Dinamarca, que foi indicado a 3 categorias principais de longa-metragem: documentário, animação e melhor filme internacional. Não é para qualquer um ser indicado a 3 grandes categorias e que geralmente, na visão do senso comum, são antagônicas. Como assim um documentário também pode ser uma animação e também concorrer a filme internacional? Mas calma, não é tão difícil assim, gente. E os animadocs não vêm de agora, eles já existiam. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa seara e dar a dica de alguns dos filmes que representam essa linguagem aqui na seção A e C. Então fique com a gente e eu, Filipe Pitanga, iremos embarcar juntos nessa jornada através do canal Like, porque aqui a gente recomenda e você curte. Vem com a gente conferir. Como falamos no início, estamos tratando de um gênero bastante recente, que foi cunhado o termo animadoc para poder descrevê-lo. Como a própria palavra já diz, estamos falando de documentários que a narração vai trabalhar a estética de animações. Por quê? Muitas razões nos levam, às vezes, a não poder falar ou mostrar alguma coisa. Seja porque a identidade das personagens reais precisam ser mantidas em segredo, a história ainda não veio a público, ou são pessoas caçadas politicamente ou perseguidas de maneira internacional, e uma história, mesmo que muito merecida e justa de ser contada, talvez pudesse fazer mais dano do que bem a essa pessoa. Imagina um filme para poder nos informar de uma injustiça mundial, talvez dizer a localização de alguém que está sendo perseguido por algo injusto em outro canto do mundo e vai entregar a sua posição? Então, para filmes que tratam com temas delicados, a animação anda sendo uma boa forma de substituir a representação da realidade que o documentário precisaria para poder narrar. Calma, gente, o documentário às vezes é confundido com a realidade em si, mas todo filme, seja de ficção ou de documentário, é uma representação da realidade, como já diria Jean-Louis Comolli em seu livro O Risco do Real, pois a questão não é a representação da realidade, e sim você ter uma perspectiva a partir da qual narrá-la. O que você tem a dizer? Essa é a questão com os animadocs, que, num termo mais popular, foi já indicado ao Oscar anteriormente em 2008, com um filme que também era uma história em quadrinhos, chamado Valsa com Bashir, de Ari Folman, um diretor israelense que tinha memórias vagas de quando esteve presente na invasão do Líbano em 1982 com apenas 19 anos de idade. Como ele sabia que as memórias invadiam seu sonho de maneira perturbadora, provavelmente por um trauma, sem recordar a origem deste, ele vai visitar antigos amigos que estiveram na guerra com ele para tentar entender esse trauma. Ao falar sobre isso, ele vai saber que seus pesadelos estavam ligados a se sentir culpado
e responsável pelo massacre de refugiados palestinos em Beirute naquela época, e que por mais que ele não tenha sido um perpetrador direto, ao rever seus passos, ele percebe que acreditava ter dado também um pouco de viabilização para que aquele massacre acontecesse. Ele passa sua culpa limpo num verdadeiro pedido de desculpas na arte e na cultura através desse filme, em que ele revê os fatos históricos tanto fabulados por seu pesadelo, quanto os reais que ele vai desvelando com as entrevistas verídicas com os amigos, e a animação sendo a melhor forma de contar essa história, já que a fantasia vai se misturando à forma de renovar a memória e entender o passado como um registro factual. E assim, tirar e desfazer uma impressão equivocada para tornar à luz o que nós realmente precisamos saber. Em 2017, iríamos assistir a um filme brasileiro com a técnica de animação em documentários. É o filme Torre, de Nádia Mangolini, que partia do ponto de vista de 4 filhos do casal formado por Virgílio Gomes da Silva e Hilda Martins da Silva. Virgílio, para quem não se lembra, já foi, na época da ditadura militar, acreditado como o braço direito de Marighella, e por causa disso, preso, perseguido e provavelmente assassinado pelo governo naquele período histórico. Dizemos provavelmente porque a localização ou a verdade da consequência do que teria acontecido com ele jamais foi revelada, permanecendo até hoje sigilosa nos arquivos que são mantidos em segredo pela ditadura militar. E, por causa disso, seus filhos nunca puderam saber de fato o que aconteceu com seu pai, ou poder fazer um ponto final para superar a perda e o trauma do que eles não puderam purgar quando eram crianças. Sua mãe também foi presa, mas naquele período ela podia ver seus filhos por um viés da grade da janela muito pequenininho, e por isso o nome do filme A Torre, de onde as crianças podiam lá de baixo acenar para sua mãe. Esta forma fabular de uma torre, como se uma princesa estivesse presa lá no alto e as crianças imaginassem o que elas hoje, como adultas, não têm total lembrança de como exatamente aconteceu, vai sendo desenhado na nossa frente, desde a idade mais tenra, do mais jovem ao mais velho, pois todas as crianças que tinham idades diferentes naquela época vão refabulando conforme a sua maturidade podia lembrar do que ela sabia ou via com aquele momento histórico. Assim, a animação também vai evoluindo, pois os 4 pontos de vista possuem capítulos diferentes, e assim também técnicas diferentes de animação para representá-los. Já em 2018, 10 anos depois de Valsa com Bashir, teremos o filme Guaxuma, de Nara Normandi, que, como o título já diz, se passa na região litorânea homônima em Alagoas, aonde a diretora vai revisar as memórias de infância para entender não só o cruzamento com a sua melhor amiga, em que ambas muito parecidas uma com a outra, faziam com que suas lembranças se misturassem e renovassem a forma de ver a realidade, mas também entender como, pela primeira vez, a diretora manifestou um desejo homoafetivo por outra mulher, e assim trazer para a estética e para a linguagem uma representação identitária. No ano seguinte, em 2019, temos, dirigido pelo trio Bruno H. Castro, Guto BR e Thiago Minamizawa, o filme Sangro, baseado no relato pessoal do companheiro na vida real de um dos diretores, o Thiago, e que, ao falar sobre como seu companheiro contraiu o HIV e se tornou soro positivo, fala também sobre como a sociedade até hoje ainda é intolerante a essa questão, não abraçando com conhecimento e com esclarecimento como os afetos podem sobrevir a quaisquer questões de saúde e abraçar as causas sem preconceitos. Além disso, o filme vai trabalhar a animação para falar sobre os próprios temores internos e que podemos reproduzir questões sociais em medos pessoais.
E, para combatê-los, a animação vai advir e tentar, ao invés de um documentário tradicional de entrevista, que chamamos de talking heads, porque apenas tem as cabeças falantes diante da câmera, fabular com a imaginação e também animar coisas da arte e da cultura que possam emancipar a potência da sua identidade, como o quadro O Jardim das Delícias Terrenas, de Bosch, para decupá-lo parte por parte, se tornando uma animação aos poucos, como se ele próprio ganhasse vida e o personagem pudesse passear pela pintura, por livros e por outras formas de imaginação, a readquirir a sua própria potência. Vamos agora voltar para o início e retomar o filme Flee, ou Fuga, que este ano está fazendo seu recorde no Oscar de 2022. Na verdade, a primeira vez que os brasileiros puderam assisti-lo foi abrindo o festival É Tudo Verdade, na edição de 2021, que havia acabado de adquirir o longa-metragem quando foi exibido no Festival de Sundance e disponibilizou online na sua edição do ano passado. Além disso, a própria edição do festival É Tudo Verdade, um dos maiores, quiçá o maior festival especializado em documentário do Brasil e já foi da América Latina, é também uma declaração dos Animadocs esse ano. Um bom exemplo é Bem-vindo à Chechênia, de David France. Apesar de não ser um documentário em animação, literalmente falando, ele adota técnicas de computação gráfica para redesenhar o rosto de suas personagens verídicas, já que suas identidades precisavam ser mantidas em segredo. O filme fala sobre a perseguição na Chechênia à comunidade LGBTQIAP+, e por causa disso, seus rostos são ocultos de maneira com que a computação gráfica reinventa outras expressões e faces para cada um. Só no final nós vamos ter uma catarse, quando a computação gráfica é desfeita e uma identidade enfim é revelada numa coletiva de imprensa muito corajosa que retrata o momento real em que o personagem pôde denunciar ao mundo os crimes que estavam acontecendo. Podemos falar também do filme argentino Vicenta, de Darío Doria, que vai trabalhar mais uma questão verídica de uma mãe que lutou pela interrupção da gravidez de sua filha, deficiente mental, e que havia sofrido abuso do tio na família, e que o governo obstou o direito ao aborto. Para narrar essa história, a linguagem vai adotar a técnica de animação tradicional stop motion, que coloca em movimento quadros estáticos, geralmente com bonecos de massinha, como podemos nos lembrar do cult A Fuga das Galinhas. E, finalmente, vamos falar do filme Flee, Fuga, dirigido por Jonas Poer Rasmussen, na Dinamarca, e produzido por grandes atores internacionais, como o britânico de origem paquistanesa Riz Ahmed e o ator dinamarquês internacional de Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau. E, além disso, esta animação vai fazer mais um retrato de histórias que a perseguição não permitem com que a identidade seja revelada. E, por conta disso, toda a entrevista com o personagem real que teve que fugir com sua família do Afeganistão para a Dinamarca seja retratada através da técnica de animação. O desenho da vida há várias memórias e relatos sombrios dos maiores fantasmas que ele teve que enfrentar no caminho, mas, ao se refugiar, também retratar os problemas da Europa, de adaptação de inúmeros outros que se encontram na situação de todos os refugiados de conflitos civis. Além disso, também vamos recortar a questão de que o protagonista dessa história teve mais uma questão para fugir além da política, pois, de maneira a reiterar a questão identitária, teve também perseguição no Afeganistão à sua liberdade sexual, como se filiando às questões LGBTQIAP+. Agora você não vai mais confundir quando ouvir a expressão Animadocs, e todo mundo vai virar especialista em documentários narrados através da animação.
sempre estas e outras dicas aqui na seção A e C no canal Live, porque a gente recomenda que você